Em que consiste a lei da adoração? Muitas pessoas têm o equívoco de interpretar mal esta belíssima lei, associando a palavra adoração com idolatria. Por isso, é nosso dever compreender tal lei para entendermos seu real sentido. A adoração é a elevação do pensamento a Deus. Assim, a alma se aproxima dele. A adoração é um sentimento inato do homem, pois a consciência de nossa fraqueza nos leva a buscar amparo diante daquele que pode nos proteger. Por isso, ela se encontra em todos os povos, ainda que sob formas diferentes. Muitas pessoas neste mundo cultivam a adoração exterior. Ela é muito útil para dar um bom exemplo, mas aqueles que a fazem apenas por aparência e amor próprio, nos quais sua conduta desmente sua piedade aparente, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que pensam. Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, àqueles que creem honrá-lo por um meio de cerimônias, que não os tornam melhores para seus semelhantes. Independente da forma que se exprime sua adoração a Deus, Ele acolhe todos aqueles que seguem suas leis. Não existe uma forma de adoração mais conveniente. Os louvores não chegam a Ele, senão pela porta do coração. Infelizmente, neste mundo, temos aqueles chamados falsos profetas, que apesar de pela profissão adorar a Deus, é orgulhoso, invejoso e ciumento. É duro com os outros ou ambiciosos com os bens materiais. A estes pobres irmãos, que conheceu a verdade e mesmo assim carregou a religião sobre os lábios e não no coração, é 100 vezes mais culpável do mal que fez do que o ignorante. E assim será tratado no dia que for necessário, pois a Deus tudo vê. Uma situação semelhante ocorre quando se pratica uma religião a qual não se crê no fundo de sua alma. Se é feito visando o respeito às crenças alheias e para não ofender aqueles que pensam de outra forma, não faz mal. Mas aquele que a pratica por interesse e ambição, aparentando se humilhar diante de Deus apenas para atrair a aprovação dos homens, é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Existem também aqueles que buscam abandonar a vida do cotidiano para viver uma contemplativa, não fazendo mal e pensando exclusivamente em Deus. A estes que acreditam existir mérito nesta ação, sinto dizer, mas por eles não fazerem o mal, também não fazem o bem, e assim são inúteis. E não fazerem o bem já é um mal. Deus não quer que pense apenas nele, principalmente por ter dado ao homem deveres a cumprir sobre a terra. A forma que nos faz aproximar de Deus é através da prece, sendo um ponto importante compreendermos como ela deve ser feita. A intenção é tudo para Ele. Sendo assim, a prece do coração é preferível àquela que se pode ler, por mais bela que seja. Se a ler mais com os lábios que com o pensamento, pouco se fará. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade, sendo ela um ato de adoração. Pela prece se pode fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. É por intermédio da prece que o homem melhora como pessoa, pois através dela
ele ora com fervor e confiança. Assim, se torna mais forte contra as tentações do mal, pois Deus lhes envia os bons espíritos para o assistir. Como toda regra tem exceção, ocorre que algumas pessoas, tendo um caráter mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência, entre outras deficiências morais, creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece não oculta suas faltas. Aquele que pede perdão por elas só as consegue mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, pois os atos valem mais que palavras. Orar pelo seu semelhante tem o mesmo princípio. É acolhido pelos bons espíritos, para que então seja feito algo por aquele que deseja fazer o bem, não tendo efeito se desejar que mude os desígnios de Deus, podendo apenas aliviar o infeliz e auxiliar-lhe dando novas forças ou no arrependimento para aqueles que necessitam dele. Muitas vezes também buscamos, através da prece, mudar a natureza de nossas provas, acreditando que é o melhor para nós, mas somente poderá ser atendida caso os pedidos sejam justos. Do contrário, devemos suportar até o fim. Assim, pela prece, chamamos os bons espíritos que nos dão forças para suportá-las com coragem. Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um. Do nosso ponto de vista pequeno, pode ser um grande mal, mas na ordem geral do universo, pode ser um grande bem. Chegamos agora a mais um assunto que envolve a lei da adoração: o politeísmo, uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, mesmo sendo equivocadas. O pensamento de um Deus único só é compreendido com o resultado do desenvolvimento das ideias do homem. Em sua ignorância nos tempos mais antigos, era impossível conceber um ser imaterial e sem forma determinada, agindo sobre a matéria. Assim, o homem, dando-lhes atributos como forma e aparência, a fim de alcançar melhor o que conseguia compreender, fez com que tudo que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência como uma divindade. Se não compreendia algo, logo lhe atribuía como sobrenatural e pertencentes a alguma potência distinta. Os fenômenos espíritas, sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, contribuiu para esta crença. Os espíritos eram deuses para eles, e mesmo um homem que se distinguia entre todos os outros por suas ações, seu gênio, ou por um poder oculto, já o faziam um deus e o cultuavam. Vale compreender que a palavra Deus, entre os antigos, tinha um significado muito extenso. Era uma qualificação genérica dada a todo ser colocado fora das condições de humanidade. Mas logo houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior, e se elevaram ao pensamento de um Deus único. Devido à tamanha ignorância da humanidade por não compreender a fonte da bondade de Deus, levou ao homem a sacrificar animais e mais tarde até homens para receber a graça de Deus, visto que eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. O cristianismo veio clarear o mundo com a sua luz divina, orientando a adoração para aquele a quem ela cabia. Mas houve também, influenciado por maus espíritos, aqueles que, fanáticos, buscaram exterminar em guerras santas outros irmãos
que não compartilhavam de suas crenças, visto que outro povo apenas não alcançou ainda o progresso dos povos esclarecidos. Ficando a pergunta: como queria que eles acreditassem nessa palavra de paz quando era levada com espada em punho? Hoje, com estudos mais sérios e feitos com mais luz, o Espiritismo, liberto de ideias supersticiosas que obscureceram através dos séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza, a lei da adoração. Visto isso, compreendemos que a maior e melhor oferenda que poderíamos e ainda podemos fazer a Deus é a prece do fundo do coração. Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem, alivia os pobres e os aflitos para honrá-lo. Deus ama a simplicidade em todas as coisas e, caminhando ao chamado da luz, conseguirá compreender se Deus se interessa mais pela forma ou pelo sentimento.